Boneca afro. Sim, às vezes ok. É pá, pronto. Beleza. Mas sim, vamos começar do beginning. De novo mais. Oi, família. Hello. Isto aqui é um inédito em meio do apagão com a Cauila. Pá. Tens de falar mais rápido, mais alto. Mais alto. Sim, como estava a dizer, hoje é dia 28. Isso vai ficar já o registro. Qualquer coisa, hoje é dia Família. 28 de abril. Estamos aqui, como vocês podem ver. 28 de abril de 2025 no Seixal. 15, Não há 14 água, horas. não há luz. O povo já começou a sair às ruas um bocadinho perturbado. Mamados só estão a faturar, nem sabem falar português, estão a Eles não sabem que está a entrar dinheiro, eles não Quer dizer- nem só já contaram, eles sabem, mas sabem que está a entrar. E aí o que o jovem vai fazer? Gasta a carga que restou para fazer podcast. Tudo a pensar no meu público, tudo por vocês. Tudo por família. vocês. Tudo por vocês. Portanto, se encontrarem isso aqui em 3002, estes são os registros. Eu nem filho tenho, quem que vai me chorar? É assim que nós vivíamos em 2025, tá bem assim que a juventude vive. Exatamente. Quando começaram a surgir os podcasts, começou nessa época. Nós, por exemplo, vimos primeiro o maluco desesperado a tentar ter podcast, né? Ele é um deles. Então... Mano, que desesperado! Nada. Exatamente, família. É assim que nós estamos em termos de sanidade mental. Pelo visto, o sol já nos começou a afetar. Yeah. Bruno esse também desapareceu. Família. Ele foi dado como desaparecido. Algumas horas e não há notícias. Nós estivemos ausentes, sabemos se ele veio aqui. Yeah. Sora teve aí a bater, coitado. Bruno, se estiveres a ouvir isso, por favor, dá algum sinal. Pisca 2 vezes. Sora já está na embarcação mais próxima para a Itália. Portanto, Nada. diretamente para Bolonha. Zazaia. Mas isso é muito estranho, é? E é aquilo que estávamos a falar. Só é estranho porque é aqui que nós damos conta quão imersos nós estamos nessa questão toda de tecnologia e dependência dos sistemas digitais. Yeah. Está tudo, absolutamente tudo fechado, famílias. O Pingo Doce não abre, todas as outras lojas, as universidades que têm portas, quase todas, na verdade, têm as portas automáticas, sequer se está a conseguir entrar nas salas. Yeah. Por acaso estávamos a pensar o pessoal que deve estar nos metros, que aquilo é elétrico, devem ter, se pararam em uma estação, sei lá, a luz, o apagão desse, quando estavam em uma estação com as portas abertas, ok, mas estiverem parados no meio do túnel. O pessoal que tem claustrofobia, as cargas essas, os telefones todos a bazarem, até as netas, não sei o que se passou, mas parece que as cadeias de comunicação também estão assim, todas indisponíveis. Ninguém liga para ninguém, não há rede. Epa, family. Complicado. Sem contar com os doentes dos hospitais e saúde. E tem médicos aqui, tem clínicas perto. O médico estão fora, estão para se olhar. Estão a se olhar. Na escola tudo parou. Tudo, aeroportos, mesmo. comboios, absolutamente. Toro! Mas isso é realmente um momento de reflexão. Sim, isso não é Onde só que para nós nós... estamos a Exatamente, é para nós realmente metermos a mão na cabeça e vemos até que ponto é que nós estamos dependentes disso. Como assim sem luz tu não vives? Yeah. E tu paras e pensas, o que é que eu faço? O que é que dá para fazer? O que é que ainda dá para fazer sem isso? Nem água, não há absolutamente Nem nada. O pessoal não está a conseguir cozinhar, a família não está a conseguir Olha, essa hora a minha irmã cozinhar. na casa dela, estão todos no escuro, porque até os tores são elétricos, não estão a conseguir levantar os tores. Vê Não só. é à noite, essa hora, são Família. 14. São 14 horas lá dentro, está tipo é à noite, lá dentro da noite. E o pior, nem dá para encomendar absolutamente nada. Os Ubers não estão a funcionar, com aquele sistema todo lá das centrais e não sei o que, aquelas brincadeiras todas. Não se encomenda comida, não se compra comida, a não ser nos mamados, porque é tudo fechado. Família, até nos restaurantes, o pessoal não está a conseguir sair sem pagar conta, porque não está a funcionar o sistema de pagamento. E tem que sair tão desesperado lá dentro das lojas. Olha. Isso é muito sério. Isso é... Ih, meu Deus, já. Depois tu... Ei. Nada, que realidade é que nós vivemos. Isso é muito estranho. Esse é o nosso mundo do futuro, é isso que nós Yeah, queremos. é. E cada vez mais estamos a contribuir para Fica que cada vez mais as coisas rumem mesmo nessa Yeah. direção.
tudo a ser tecnológico, tudo a ser controlado, tudo. Até carro, o teu carro ficou sem carga. Carro mesmo para você ficar sem carga. Justo que essa hora tem carro elétrico. Che. Estão na ponte, coitados. Abandonaram o carro no meio do caminho, não há carregamento, não há nada. Yeah. Mesmo assim. Família. Che, nada, mas é que não se faz mesmo nada. E é aquela coisa, depois isso faz-nos ver que nós realmente, nada, esquece, nós lá em África, em Angola, né? Não vou generalizar, mas África é mesmo. Nós estamos mesmo bem preparados, esquece, para qualquer eventualidade, para qualquer coisa. E são situações que não nos alarmam, para nós é Sim. normal. E eu acho que é até bom nesse sentido, porque apesar de quanto isso nos faz regredir a nível de estar par e passo com outras sociedades, nós ainda preservamos algo muito importante da nossa. Sim. Nós ainda preservamos muito essa capacidade de sobreviver sem essa globalização, sem essa intervenção, digamos, da modernidade. Isso é bom. Como é que você não vive se a luz for, ele não pode, você não vai viver? Como é então, a questão da valorização do homem mesmo, como sendo homem. Sim, o homem é um ser que tem que se desvencilhar. Sim, mas aqui não dá para fazer nada, que a pessoa está todo mundo... Olha, lá fora, as pessoas estão que nem barata, e você vê alguém com um bidão d'água, mas pergunta, moça, compraste essa água aonde? É a correr. Quer dizer, a pessoa perdeu mesmo a utilidade. Se não tivesse o apoio da tecnologia, das máquinas, tu não serves para nada. Bem tu não fazes sério. nada sozinho. Bem sério, o pessoal está aqui, não tem net, tu queres perguntar no ChatGPT o que é que se passou? Quer dizer, você nem se sabe. Nós estamos a perder habilidades de sobrevivência básicas. Nós não estamos mais habituados a sentar na hora do jornal, para assistir ao jornal, porque vou ver na net, vou ver nos memes. Nós já não temos essa programação de sobrevivência em sociedade como se estivéssemos, tipo, não vou dizer numa selva, mas em um meio em que tu precisas de estar atento. Nós já nos damos ao trabalho de estar atento porque nós sabemos que vamos conseguir saber disso depois. Eu não preciso mais sentar na hora de ter o jornal porque depois vou conseguir dar conta dessa notícia. Isso vai me chegar. Estás a ver? Vai aparecer na internet. Se calhar isso é uma situação que se avisou. E há muito provavelmente isso Estás a ver? Isso é uma situação que já tem sido documentada. Olha, vai acontecer isso no dia tal. Mas como o pessoal está todo muito preocupado nas suas rotinas e muito ocupados de formas a que não se tem mais todo esse pilar de estabilidade, aquilo apanha desprevenido. Uma situação que não era para te apanhar desprevenido. Estás a ver? Porque isso foi avisado há um mês atrás, segundo o Bruno me disse. Estás a ver? Portanto, isso são coisas que não é para nós estarmos globalização. Nós, pelo menos na banda, temos um instinto de sobrevivência que está programado. De manhã a pessoa sabe que antes de sair de casa, estás a caminho de sei lá onde, mete rádio para você saber se lá está a pegar fogo. Estás a ver? Não é só levantar, estás aí na cidade, no táxi, tá rádio. De manhã já sabem, de manhã é rádio. Meio-dia é rádio. À noite é rádio, telejornal. Tens que estar preparado e saber o que é que se passa. Nós não nos damos mais trabalho. Nós só vivemos. Aqui quem soube rádio são só os tios. Estás a ver? Você só sabe que não acordei, fui na escola, voltei. Se aconteceu que no Japão, você não sabe. Se avisaram que vão lançar uma bomba no teu pai, você não sabe. Se o teu próprio prédio explodiu, você também não sabe. Você não sabe. Depois... Já estamos em um meio em que nós não nos damos o trabalho de estar a ter contato com esses meios de notícia. Estamos na rua, é nos fones. Estamos não sei aonde, é nos fones, em videochamado, a conversar. Nós nem temos mais instinto próprio de atenção. Você, por isso, muitas pessoas na realização estão assim na brincadeira. Ele nem deu conta, a moça afinal está ali seguida de que saiu de casa. Só lhe apanhou agora, mas ele nem deu conta porque estava distraído. Estava no telefone, estava a fazer sei lá o quê. Quantas e quantas vezes nos deparamos com situações, pelo menos a mim já aconteceu, de uma coisa que eu não sabia, era suposto ouvir conversa. Estava no táxi, estava sei lá onde. Ouvi no banco dele, estava eu também fiquei, afinal aconteceu isso. Estás a ver? Estou sei lá onde, estou ouvindo umas tias a conversarem, ou alguém a ralhar filho dele. Você não ouviu que hoje vai chover? Tira no. Eu falei, ok, vai chover. Mas isso é o quê? Estás lá fora, estás atento ao que se passa. Estás a ver? Isso também faz parte do teu próprio instinto de sobrevivência. Você tem que saber... Você tem que estar numa zona que você sabe, olha, aqui eu ouvi já, semana passada, assaltaram afinal um moço. Lá atrás também contaram que afinal hoje no sítio tal vai cair isso, vai cair aquilo. Vai ter uma festa no sítio tal, então quer dizer que aquela via vai estar engarrafada. Isso são situações que tu tens que antever. Estás aí para uma zona, consegues saber, não. Lá vai ter trânsito, a universidade está fechada, não vai haver aulas, não sei o quê, porque isso tudo avisa-se. Isso é uma situação que, por acaso, uma das minhas pessoas teve... A minha professora, que só tem uma, né? A comentar há semanas. Deixa a professora falar bem de cenas, Camila. Olha, ela... Essa senhora, eu sou fã dessa tia, eu sou mesmo fã dessa tia, eu lhe tiro o mesmo chapéu. Ela é muito revu na vida, mas eu lhe gosto muito. Eu acho que comentei contigo, ela estava a falar sobre a forma como até as nossas redes sociais hoje só nos aparecem o que nos interessa. Isso é perigoso. Nós vivemos em um mundo demasiado personalizado.
de formas a que nós não temos contacto com o que não é do nosso interesse. Isso é perigoso. Você não sabe o que se passa fora do teu país porque você só quer saber daqui. Você não vê o que se passa em outros nichos porque você só quer saber do teu nicho. Tu só vês daily vlog, só vês treinos, só vês não sei o quê. Isso é perigoso. Tu vives em desinformação. Mas é mesmo. E fez-me lembrar uma publicidade que tinha passava na TPA que era sobre o SIDA. E depois, no final, eu não sei se era o Yannick ou o Doug Morras que falava, mas era uma frase que dizia: mais perigosa quanto a SIDA é a falta de informação. Yeah. Porque são situações que até podem acontecer. Às vezes até são inevitáveis, mas quando tu não sabes o que fazer caso aconteça, é mais perigoso pior. que o próprio acontecimento. Estás a ver? Mas é mesmo. Essa coisa de nós... Lá está a típica coisa de se não está aparecendo o feed, tu também não vais atrás. Se não te apresentarem, tu não fazes o exercício mental de ir atrás, tu não tens esse nem hábito. Hoje em dia quer só ir ao Google. Não se faz. Eu estávamos a falar há pouco tempo. As pessoas já nem querem ir para o Google pesquisar, porque o Google aparecem várias opções e tu vais ter de pensar. Preferes ir para o chat GPT e perguntar o que é isso e ele te responde logo. De forma exata. Exato. Enquanto que no Google vais ter que selecionar as perguntas, as melhores perguntas, vais ter que ver o que é mais credível, o que é que não é. E nós nem nos damos mais esse trabalho. Para nós é impensável. Quer dizer, se eu posso no chat GPT é muito mais rápido, por que eu vou ir para o Google? Coisa. E se nós pararmos para prestar atenção, isso é tão assustador. É. O ser humano está a perder capacidade humana. Capacidade humana. Porque é só existir. Nem existir, mas nós estamos a conseguir. É mesmo só existir. Tu pensares... Eu estava a fazer um instinto de sobrevivência, porque nós já nem pensamos em sequer que, eu vou fazer isso, porque isso vai me proteger. Nós não pensamos nisso. Estamos a pensar em qualquer outra coisa, em coisas que não fazem sentido, menos em desenvolver instintos de sobrevivência básicos. Isso é completamente bizarro. Porque era de se esperar que é uma sociedade mais organizada, em um meio em que tem coisas que nos países do terceiro mundo não tem, não sei o que, tu tivesses mais capacidade de exercitar o teu lado humano. Sim. De forma a desenvolver capacidades que, imagina que vivemos todos em tribos. Se na banda é uma tribo que só pensam em caçar, aqui que já no mundo mais evoluído pensam em caçar e em pescar, por exemplo. Sim. Caçar, pescar e cultivar, por exemplo. Mas não, parece que aqui simplesmente já não caçam. Já não se caça, estás a ver? E nós que estamos lá, que ainda caçamos, somos os errados. Os atrasados. Os atrasados, porque vocês ainda vão à procura da vossa comida. Sim, como os subdesenvolvidos. Assim? Exatamente. Como assim vocês ainda fazem isso? Uau, que coisa do passado. Mas não será o passado que deve servir de base para o futuro e desenvolver de formas a que tu tenhas um passado, mas no presente com mais ferramentas. Parece que nós estamos não a desenvolver certas habilidades, mas a criar outras que apagam aquilo que suportava a existência do ser humano. Sim. É incrível. Há zonas que hoje a luz foi... Nela não estão conseguindo conversar, não sabem falar. Sabes que eu falei exercício? Por isso é que há crianças que não conseguem falar. Às vezes não é só que ela é muda, é que ela está em um meio em que não se fala. Não conversam com ela. Sim, é verdade. Às vezes é só esse estímulo que falta. E mesmo os adultos estão a perder essa capacidade cognitiva. Eu não sei se isso tem alguns estudos científicos, já deve haver que fale sobre isso, mas seria interessante pesquisar. É possível um adulto perder a capacidade de fala? Se tu não falas, tu só ficas nos computadores, só ficas vais à escola, ouves, às vezes é só videoaula, é só não sei que, tudo muito robotizado. Tanto que, mesmo indo às aulas, muitos já não interagem. Aquele só fala com o amigo dele, o tropa dele, se o tropa dele não vê, ele também entra e sai no mesmo sítio, só assim. Tanto que vai-se à escola hoje, nem às aulas se presta atenção, porque a pessoa sabe, depois vou pesquisar isso. Depois vou puxar de GPT. Depois meto isso tudo, compilo isso, meto num aplicativo qualquer, vai me resumir a aula. Sim. O ser humano está a perder capacidade de escuta. Nós já não conseguimos ouvir enquanto outra pessoa está a falar. O que mais nos acontece é, estamos a ouvir, já estamos a pensar o que vamos falar quando a pessoa terminar. Já, estás a ouvir para responder. Exatamente, nós estamos a ouvir para perceber. Nós estamos com a necessidade crescente de contra-argumentar o que a pessoa disse. A pessoa falou que foi a uma festa, lá aconteceu. Eu também vou falar que quando fui numa festa uma vez no mesmo sítio, ou num sítio parecido, me aconteceu tal e tal e tal e tal. Nós não temos mais algo chamado escutativa. Antigamente éramos mais novos, éramos obrigados a ouvir enquanto alguém fala. Sim. Adulto está a falar, você está a ouvir. E às vezes não é para depois responder, você não tem que responder nada. Eu falei, você ouve, acabou. Isso também era bom, porque nos fazia perceber
a impotência que nós às vezes temos. Sim. Nem sempre é para tu concordar, nem sempre é para tu argumentar. Às vezes é só para você ouvir. Só ouvir, exato, porque as pessoas, é muito sobre ego, acho que tem a ver com o ego. As pessoas estão num meio e têm muito essa necessidade de mostrar que eu também posso, também consigo, também posso contribuir com alguma coisa, mas tu podes ser simplesmente uma pessoa que absorve, tu podes estar aí só para aprender, tu não tens que ensinar sempre. Sim. Nem sempre tu vais ter alguma coisa a ensinar e está tudo bem, né? Aquela típica frase, está tudo bem, tu não tens que querer sempre vir competir com a pessoa, às vezes que a pessoa sabe ou tem mais domínio que tu relativamente a um assunto, tu queres, nem que for para falar toa, mas vais ter que falar sempre qualquer coisa, só para sobrepor, para a pessoa ver que tu também falas, vais pegar já um português vindo de sei lá onde que a pessoa não vai entender, só para lhe estremecer também um pouco, para você lhe mostrar que também és quente. A necessidade pra do quê? eu também. Uhum. Eu também já fiz, eu também não sei o que. Certa vez, há muitos anos, até vi uma frase do Danilo Castro que dizia: aprendamos a... Não, acho que era qualquer coisa assim. Aprende a ouvir o teu amigo sem teres a necessidade de contar a tua parte. É uma coisa assim. Sem ter a necessidade do eu também. E olha, até não sei o que. Não, nós já não conseguimos ter diálogos em que, ao invés de ser uma troca de coisas que eu fiz e coisas que a pessoa fez, ser focado numa só pessoa e tu ajudas a outra pessoa a falar sobre isso. Como é que tu ajudas? Perguntando mais sobre, tentando concordar, tentando alimentar a necessidade dela falar, porque nós somos seres humanos, há habilidades que fazem parte da necessidade de sobrevivência. Nós não temos só necessidade de comer, não temos só necessidade sexual, nós não temos só necessidade, por exemplo, de respirar. Nós temos outras necessidades que vão muito por conta da nossa socialização. Nós temos que apanhar sol. Isso é uma experiência irrefutável. Tu podes ficar irritado. Há pessoas que não gostam de tempo de calor, mas tenta só sentir o teu corpo no tempo de tempo de calor. Isso é biológico. Tu ficas mais ativo, tu ficas mais disposto. Nós precisamos de sol. O ser humano não pode ficar home office, casa office, comida office, tudo é em casa, tudo num ambiente em que não tem contato com a natureza. Tu podes ter o maior purificador de ar dentro da tua casa. Tens que ir para fora apanhar ar puro. Mas está comprovado. Quantos africanos é que não foram ver para países da Europa do Leste, para o UK, para a Dublinariana, por exemplo, voltaram. Não funciona, a pessoa não se adapta. Nós precisamos disso. O ser humano tem necessidade de socializar. O ser humano precisa de falar. O ser humano precisa se sentir dentro de algum grupo. Isso é mais do que involuntário. Tu precisas de sentir que fazes parte de uma comunidade, que tu conversas, que a pessoa te ouve, que tu ouves o outro. Isso faz parte da nossa necessidade. É como se fosse uma necessidade mesmo biológica. Mas por acaso eu esqueci o nome do psicólogo, mas ele diz que as relações interpessoais são uma necessidade básica, independente das outras. Ou seja, do mesmo jeito que tu, se não comeres, mas beberes água e dormires, vais morrer, tudo isso. Se tu beberes água e comeres e dormires, mas não te relacionares com outra pessoa, também podes morrer, tanto a nível psicológico como a nível físico. Eu acredito muito porque faz todo sentido. Nós estamos a ver agora com essa falta de luz. Parece que as festas estão inquietas, as ruas estão cheias. Há quem está na rua, não está fazendo nada. Não sabe fazer o quê? A pessoa não sabe se está a fazer o quê. Há gente que tu passas agora, uns estão sentados no café, não sei o quê, outros já estavam lá. Mas há quem saiu mesmo de casa porque começou a ficar aflito. Estás a ver? Muito silêncio. Se encontrar. Estava a ouvir música, desligou tudo, não se ouve nenhum pipi, nem máquina de lavar, nada. Nós estamos a tentar desenvolver tipo robôs humanos. Pessoas que estão habituadas a um sistema robotizado. De forma a que quando vão para um sistema do mundo real em que tem imprevistos, faz sol, tu não controlas a temperatura do clima lá fora. Lá fora tu não metes as pessoas no mute. Tem barulho de buzina, tem a escola lá atrás. Tu não consegues controlar o ambiente em volta. Tu começa a ficar inquieto. Eu acho que a pessoa acaba por ter contato consigo, mas isso também acaba por proporcionar momentos em que a pessoa está só consigo e não consegue fugir, porque as redes sociais são muito uma fuga, né? Estás depressivo, estás ansioso, vais ligar para um amigo, não podes ligar para ninguém, não podes fazer nada, agora é só você e você, para aqueles que, lá está, só tu e tu, ou estás aqui na tua casa sozinho, ou estás lá na rua, mas você não sai da tua cabeça. Isso foi algo que eu pensei ontem, quando estava antes de ir para o ginásio. Eu fui para o ginásio ontem às 23, porque meus auriculares ficaram sem carga. Eu fiquei tipo, não vou treinar sem auriculares. Vocês estão malucos. Se eu vou treinar, ouvir meus pensamentos. Duvido. Eu vou enlouquecer aí. Quer dizer, vou pegar o próprio carro que eu estou a levantar.
É uma surpresa. Aquele levantamento de peso que tu fazes assim, com uma coisa assim em cima, tipo na direção do pescoço, e tu tens que levantar o peso. Vou deixar de levantar, vou deixar só aquilo cair. Mas eu fiquei, não pode ser a minha cabeça, eu não posso querer fugir. Então, mas é mesmo assim, porque as pessoas não estão habituadas a estar sem esses subterfúgios, sem toda essa fuga, né? Ou música, e principalmente a música é muito usada como forma de subterfúgio. Quando não tem música, vais fazer o quê? A única coisa que vais ter que ouvir os teus pensamentos. De verdade, tem um jovem que falou sobre isso. Ele dizia, foi numa época em que se começou a fazer retrospectiva de minutos de música que tu já ouviste SoundCloud, Spotify, Apple Music e não sei o que. E eu recordo-me que ele comentou que ficou... Ele entrou nisso, ele é blogueiro, né? Ele é criador de conteúdo, na verdade. E ele queria fazer isso mais para entrar na vibe. E ele disse que assustou-se quando foi ver a quantidade de tempo que ele gastou a ouvir música. Ele disse, eu tenho que parar. Como assim? É tipo, o dia tem 24 horas e eu passei 72 horas a ouvir música. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí ele deu-se conta que a vida dele girava muito em torno de música. Tá a lavar louça, tem que estar a ouvir música. Tá a comer, tem que estar a ouvir alguma coisa. Tá a conduzir, tem que estar a podcast. Tem que estar não sei o que para não ficar sozinho. Por quê? Nós tendemos agora, né, com essa nova dinâmica, a ser mais soft, mais clean, queremos aprender, tem que ter sempre um podcast no fundo, tem que ter não sei o quê, mas até que ponto é que essa sobrecarga tem sido só mesmo para aprender e desenvolver como pessoas e tem sido um substituto para certas partes menos prazerosas da nossa personalidade, ou do nosso cotidiano. Sim, porque nos distancia de nós mesmos. Porque até para dormir a pessoa, falando na primeira pessoa, eu tenho que meter melodias, mas isso não é normal. Quando é que uma pessoa para dormir tem que pôr melodias? É porque eu sei que se eu não colocar melodias, vou ficar a pensar em mil e uma coisa. Mas tem que ser. Se vais pensar, vais ter mesmo que aguentar os teus pensamentos até apanhar sono. Mas a pessoa não pode se acostumar com esses estímulos externos, porque isso um dia não vai ter. Por exemplo, hoje, se a energia não voltar até a noite, não vou dormir, porque não vou ter a minha musiquinha para mim. Bananas, isso é bem sério. Eu duvido que não haja alguém que já teve crise de ansiedade, de pânico, porque não está a conseguir ligar, não está a conseguir não sei o que. Isso são acessórios que o ser humano construiu para ajudar a facilitar alguns problemas da vida, mas não para ser parte da nossa vida. Não é como se isso agora fosse, ou o objetivo foi fazer disso uma parte do nosso corpo. Mas acho que os governos deviam cogitar a hipótese de adotar a racionalização de muita coisa. Juro, o sistema tem a ver com o capitalismo, isso, né? Se calhar, essa falta de racionalização, isso de não controlar, deixar que as pessoas tenham livre acesso a certas coisas, a fazer do seu jeito, nos seus termos, quando querem, quando acham que não devem fazer, quando acham que devem fazer. Porque a pessoa não sabe dosear, não conhece o limite. Por isso é que as sociedades comunistas são rigorosas. Nós aqui no Ocidente lhes falamos super mal, mas eles não fazem isso à toa. Eu acho que até não é bem uma questão de governos, porque lá está, eles também podem estar a ser alvo disso. Daí criarem políticas que vão de acordo a coisas com as quais eles concordam. Então, assim como cada um de nós, o governo não é uma pessoa. O governo é uma entidade representada por pessoas. E do jeito que estão eles lá, podíamos estar nós. Então faríamos as mesmas coisas porque vão de acordo com aquilo que nós queremos. Sim. O livre acesso a conteúdo. Então eu acho que não é bem uma questão de pessoas, é uma questão, ou do governo, é uma questão de cada um de nós começar a exercitar a capacidade de autonomia e pensamento crítico. Porque isso é uma outra coisa que nós também já perdemos faz muito tempo. Nem sabemos se foi comprar cigarro há quantos anos. Estás a ver? Nós hoje em dia não temos pensamento crítico. Aquilo nos aparece lá à frente, parecemos hipnotizados, ficamos, clicamos, fazemos do jeitinho que as instruções do site ou do vídeo, do não sei o que eles pedem. Nós já não paramos para pensar, epá, isso é o quê? Sim. Vai fazer o quê? Quais são as contrapartidas? Será que isso é mesmo grátis? Nós já não fazemos essas perguntas todas. Estamos no automático. Então, se, estando nesse nível de vício, os governos, por exemplo, amanhã pegam e implementam, ninguém mais tem acesso a sites do Google, por exemplo, barra tudo, as pessoas vão começar a surtar, vão começar a revoltar-se e muito provavelmente vão dar um jeito de conseguir. Exato, porque eles já estão habituados. Então não é uma questão só do governo decretar isso ou aquilo, é muito mais fácil aquilo que se diz, o que tu nunca tiveste, tu não tens falta. Então, para quem já nasceu em uma sociedade assim, é muito mais fácil não sentir falta e desprender-se desse envolvimento, porque pronto, eu já nasci num país em que mesmo a minha mãe também não tinha acesso, não sei o que, assim, não estamos aqui a falar
que, então vamos nos contentar com pouco, porque a mãe teve um casamento infeliz, então também vou ficar sem a infelicidade. Não, estamos a falar exatamente ou especificamente destes casos e especificamente desta temática. Não é para generalizar o entendimento, mas é muito mais fácil para ti que não tiveste acesso, por exemplo, a um YouTube free, né, com tudo e mais alguma coisa, não sentis falta de pesquisar sobre esse conteúdo. Sim. Agora, tu que já estás nesse nível de vício, alguém se te vier e recebe a consola do jogo, não sei o quê, vais começar a jogar com o teu amigo. Tá vendo? Se chegam e te barram a entrar nesse site, vais pegar VPN, vais dar um jeito. Sim. Mas isso, lá está, isso é uma coisa que devia ser feita no princípio, a partir do momento que nos apresentam as coisas, eles deveriam começar a racionalizar no princípio, né? Estou falando de uma sociedade idealista, né? Porque, por exemplo, a forma como eles estão nos a colocar inteligência artificial, isso é à torta e à direita, ninguém pediu nada, ninguém tem controle de nada, nós temos acesso livre e é gratuito. Você vê coisas bizarras que a inteligência artificial pode fazer gratuitamente, nem tens que aderir ao não sei o que pro para ter certos acessos, podes fazer gratuitamente. Eu ainda acho que é uma questão pessoal. Tu é que tens de saber te meter limites. Porque eu imagino sempre na necessidade de ter alguém ou algo a controlar. Se tu fores habituado a só fazer porque alguém te diz para fazer ou só não fazer porque alguém te diz para não fazer, a partir do momento que essa pessoa já não estiver aí, tu não te vais conseguir controlar. Tá a ver? Eu penso assim, uma criança. Se a criança for ensinada a não faz porque a mãe não gosta, o pai vai te bater, então ele só não vai fazer quando o pai não estiver ou a mãe não estiver. Depois disso ele faz. Agora, se tu lhe ensinas o porquê que ele não deve fazer e ele sozinho vai treinando essa capacidade, toda a família pode morrer. Ele não vai se tornar bandido, por exemplo. Ele não vai começar a pular muros, por exemplo, porque já é uma coisa dele. E eu acho que nessa questão aplica-se da mesma forma. Não que tenham que começar a nos barrar, porque isso depois agora com a modernidade cada vez mais vai aumentando o nível de tecnologia, o nível de modernices, o nível de não sei o que, tá a ver? Então nós nessa fase do campeonato já não vamos regredir o envolvimento com a tecnologia. Nós seres humanos, nós consumidores, é que temos que começar a despertar da hipnose e meter o pé primeiro para, tá a me vender isso, eu preciso disso. Aquilo que estamos a conversar, por exemplo, eu já tenho o ChatGPT, surge o Gemini, surge o DeepSeek, surge não sei o que, eu preciso ter conta em todos esses. Depois, como se não bastasse, já me metem isso tudo no próprio WhatsApp, me metem no próprio Insta. Eu preciso disso tudo. Lá está, eles te colocam com ela abaixo. Então tu é que tens que parar e ver, vou usar mesmo, vou fazer o que com isso? É que às vezes não há pura e simplesmente não tem mesmo necessidade nenhuma. Sim. Aquilo que estávamos a conversar ontem, eu já tenho Facebook, já tenho WhatsApp, já tenho o Insta. Surge mais, por exemplo, esse de sei o quê. Surge mais quem? Twitter. Surge mais eu preciso mesmo ter conta em tudo. Será que eu preciso mesmo? Às vezes é que nós pura e simplesmente não precisamos. Podemos baixar o aplicativo, vai ficar emocionado no telefone. Porque como se não bastasse, nós já não sabemos fazer o básico que a rede social manda fazer, que é socializar. Sim. Nós não falamos com estranhos nas redes sociais. Ou seja, a mesma pessoa com quem tu falas no WhatsApp, são a mesma pessoa com quem tu falas no Insta, são a mesma pessoa com quem tu falas. Há quem no Insta ainda tem aquela coisa, esse é o close, esse é a conta privada, não sei o que é. E há gente que não falamos em todas as redes porque só estão nessa conta. Mas por norma, quando tu fazes essa separação, já nem são pessoas que fazem parte do teu cotidiano, não são pessoas que tu tens interesse em namorar, em pessoas que conheceste só na festa, deste só o número à toa, tá sabendo? Nem são pessoas que fazem parte da tua vida, você não fala com eles toda hora. Porque senão, o core dos teus contactos estão no WhatsApp, são os mesmos que estão no Insta, são os mesmos que te seguem no TikTok, são os mesmos. Sim, depois isso acaba por se perder porque foi criado precisamente para se socializar. Mas as pessoas até ainda querem ser armadas, mas você está numa rede social para socializar, a pessoa te faz um pedido no Insta, fica, mas esse então o quê? E todos nós fazemos isso, falamos, esse é quem? Mas é para socializar, não? Então paga a conta. Exato. Então, se nós não vamos socializar, não há necessidade de ter tudo e mais alguma coisa. Porque ter tantas, que não faz sentido. Realmente não faz sentido, não faz muito sentido. Mas é o que eu estou a dizer, eu acho que se calhar tu estás a olhar mais numa perspectiva, e também faz sentido sim também, de autonomia, mas eu já não nos vejo como autônomos. Nós na sociedade em que vivemos, eu não consigo mais nos enxergar como pessoas que pensam por si pela sua cabeça. Atualmente tudo o que nós fazemos é condicionado.
nós estamos a ser programados mesmo e nós estamos a viver uma grande lavagem cerebral em massa. Que nós não conseguimos, por mais que tem sim alguns que ainda conseguem ter essa capacidade. Por exemplo, eu notei ontem na Diene, eu fiquei sinceramente, achei muito interessante. Ela saiu daí a questionar até a constituição celular daquela senhora. Mas é isso que tem que ser uma das questões, mas nem todo mundo tem esse privilégio, porque atualmente pensar autonomamente é um privilégio. E nós não somos, o sistema em geral não quer que nós pensemos de forma autônoma. Então, mas eu percebo, porque muito aquelas foi uma conversa que eu tive com a Nadira há tempos. A questão de escolher, né? Tu tens que escolher ter uma escolha. Tens que pensar que eu tenho o direito de ter uma escolha, então eu quero escolher alguma coisa. A questão de tens duas pílulas, a vermelha e a azul. Tens que entender que tu tens essas duas opções, mas a pessoa fica tipo, ok, não, me dá qualquer uma. Não, escolhe! Qual é a que você quer? Mas escolher tem a ver com a questão de ponderar, né? Para tu escolher, vais ter que pensar prós e contras, vais ter que fazer aquele exercício mental. E voltamos a conversar do princípio, as pessoas não querem pensar. Então, tu, como nunca has pensado, tu vais te apresentar. Isso lembrou-me. Te lembras daquela mesa redonda que eu te convidei para ir Sim. Então, uma das senhoras, estávamos a ter uma conversa, um debate, e teve uma telespectadora que comentou, disse que porque aquilo tem em filme e depois fizeram a peça. Ok, boa. E ela disse que eu senti a diferença, eu senti que teve... Não foi a mesma coisa, né? Eu vi o filme, agora vim para a peça, não foi a mesma coisa, porque não sei porque eu não senti o mesmo impacto, foi algo diferente. Sim. E a Dramaturga? E a dramaturga, ela respondeu, ela disse, porque são linguagens diferentes, né? Uma coisa é o cinema, outra coisa é o teatro. E no teatro tem aquela questão toda, a pessoa é muito mais expressiva facialmente, e depois tem a questão de que no teatro, ou seja, no cinema, o diretor ou a equipa toda de produção vai selecionar as cenas para ti. Sim. O que é importante, o que deve ser focado, eles vão escolher para ti, para tu ver. No teatro você tem a cena toda e tu é que tens que fazer esse trabalho. Tu é que tens que ver o que é que eu vou ver, o que é que eu não vou ver, o que é que eu vou focar, o que é que eu não vou focar. Super interessante. Tu é que tens que fazer esse trabalho. Então é muito mais complicado para quem só está habituado a ver filmes. Quem vai para o cinema, a pessoa fica perdida, ela não consegue apanhar as cenas. Estava a esperar que acontecesse alguma coisa, mas se calhar ela aconteceu, mas ela não viu. Exato. Porque estava focada numa outra cena. Então o telespectador tem que fazer esse trabalho de filtrar. E é muito isso, essa questão de escolher. Nós não temos, nem nos permitimos sequer ter a opção de ter escolha. Isso é de veras impressionante. Yeah. Essa questão, por exemplo, agora que falaste do cinema e do teatro, faz muito sentido e é chocante o que por acaso estavas a falar também sobre a forma como nós queremos não ter escolha, nós queremos ser controlados, nós queremos que nos facilitem, queremos que nos entreguem as coisas. Eu estou a assistir a algo, mas eu quero que tu me mostres o que é interessante no que eu estou a assistir. Eu quero que tu pegues a cena que deve ter mais destaque e coloques na minha frente com uma música diferente, com um timing de voz diferente, com uma tonalidade diferente, para eu dar conta, então isso é que é a parte interessante. Esse já Estás a ver? Na parte que matam, eu não quero que tu me metas a pessoa que está a morrer no meio de uma multidão, porque eu não quero ter que procurar quem é que está a morrer. Sim. Eu quero que tu foques a câmera nele, para eu dar conta, ele é que morreu. E no teatro não tem isso. Não. Toda a estrutura está lá formada, tu estás no teu palco, ou melhor, tá no teu palco, a pessoa tá no seu lugar e a pessoa é que tem que puxar o olho, tanto que por isso é que se calhar algumas pessoas assistem, eu já vi, em óperas, em teatros com aqueles binóculos. Faz todo o sentido, porque a pessoa é que tem que escolher, olha, está acontecendo alguma coisa lá atrás, olha, aqui naquele lado também aconteceu, não sei o quê. Tu tens que fazer o trabalho, e isso hoje em dia é muito trabalho. As pessoas não querem dar isso é muito trabalhoso. Como assim que eu é que vou ter que ver o que é interessante nisso? Não. Como assim que eu é que tenho que escolher qual é a rede social que eu vou usar? Por quê? Mas por quê? Não quero. Né? Dá-me só qualquer, ou diz-me só o que está na moda e eu vou lá seguir. Tu dás-me qual é a mais interessante. Tu fazes tudo. Acho que é a 5ª vez que eu falo, tenho que cortar. Tenho que cortar. Mas então... Eu não estou a notar. Eu noto. Estás a ver esse tipo de coisa? Tem que ficar atenta no que você está a fazer. Você está falando, está a ouvir o que você está a falar. Você não está a se ouvir. Eu estou se ouvindo, mas não escuta. Só ouve, mas não escuta. É aqui, tu depois vais ver que se estivesse a editar isso vais notar. Conta só a partir daqui. Eu acho que foi a 5ª vez
Que eu falei, pá. Deve ser porque também é um... Não sei como é que... Na linguagem é tique também, mas olha, um tique de linguagem que não me incomoda. Se fosse tipo... tipo ia me partir a cabeça. Ali tá. Isso é bom porque pelo menos ainda tem escolhas sobre isso. Eu já começo a ficar com tudo que a pessoa usa como bengala para falar. É isso, é bengala. Já identifico como um tique. Me faz confusão. A pessoa pode falar maçã. Maçã é uma palavra normal. Mas se em um discurso pequeno me fala maçã já 5 vezes, olha, já vai começar a me incomodar. Sim. Mas qual é a tua também tem a ver com a frequência, não a frequência, mas o quão longe tu colocaste. Se tu já usaste agora, mas depois vais falar mais 3 palavras, coloca mais maçã, mais 3, mais maçã. Não, tens que aprender a enquadrar. Outra coisa que nós temos perdido e cada vez mais por conta disso vão surgindo, tem um TDAH, não sei o quê. Às vezes você é só desatento. Às vezes tu só tens problema de foco porque não exercitas. Aqui voltamos também a um dos pontos que já contamos. Há habilidades que é como fala, exercita-se. Tu para conseguir ter coerência no teu discurso, não é porque a pessoa já nasceu a falar bem, ninguém nasceu a falar bem. Todo mundo nasce no Gugu Gaga, todo mundo passa pela fase da adolescência, todo mundo depois vai sendo colocado em gíria, em grupos que falam muita gíria. Para quem cresce em meios mais agitados, todo mundo vai aprendendo um calão, 2, 3, 4. Tu é que tens que saber filtrar a tua fala. Sim. Eu também falo bem de calão. Eu mesmo consigo ligar o meu modo que você não vai entender o que eu estou a falar. Assim. E nem estou a falar aqueles calões que têm mesmo já uma linguagem, tipo tabatula, não sei o que, não. Estou mesmo a falar um calão normal. Eu também posso ligar esse modo, mas tens que exercitar ao ponto de teres domínio sobre os teus filtros. Sim. Tens que saber quando é que vais ligar esse filtro, quando é que vais ligar aquele. Essa questão de foco, exercita-se. Há exercícios mesmo, tu vais na internet, exercício de foco. Há jogos, há discursos, há aulas, há vídeo. Há muito material porque isso exercita. Às vezes você é só distraído. E vendo nessa questão da autonomia que estamos a falar, como é que tu cada vez mais vais treinando isso? Porque isso treina-se. Pensamento crítico treina-se. Tu seres uma pessoa crítica, treina-se. Tu seres alguém com opinião de... viste? Foi sem querer. Lancei de novo. Tu seres alguém que oferece algo, consegues parar e tentar analisar antes de esticar a mão para receber, treina-se. Sim. Não são instintos naturais, não é um superpoder e não é que isso tem pessoas próprias. Treina-se. Foco treina-se. Claridade na voz, clareza no discurso, treina-se. E são habilidades que se tu decides que a partir de hoje eu quero ser alguém, por exemplo, pontual, tu consegues, isso treina-se. É verdade. É tudo treino. Às vezes é mesmo só a falta de predisposição para te tornares num super-humano com habilidades normais que todo mundo devia ter, mas tu as tens mais aguçadas que outras. Essa questão de pensamento crítico, autonomia nas escolhas e ser alguém mais... Isso tudo treina. Estamos aqui sem luz e aqui tu vais dando conta, se calhar, das tuas debilidades maiores em termos de tu como indivíduo. Tu vais dando conta que não consegues lidar com tédio. Tu vais dando conta que tens problemas sérios em lidar com silêncio. Tu vais dando conta que tens problemas sérios em ficar parado. Tens que ter sempre algo a tocar, ou máquina a lavar, ou não sei o que, ou estás a fazer algo no telefone, vais dando conta que és daquelas pessoas que são tipo phone addicted, tu não consegues de 5 em 5 minutos estar a ligar a tela, não tens nada para fazer, porque você não tem net. E não é só a net de casa, a net mesmo rede de chamada foi. Você não consegue ligar para ninguém, mas de 2 em 2 minutos está a ligar, não estás a ver nada. Tanto que se tu parares para preparar, a última vez que tu olhaste para a tela do teu telefone, nem viste que horas são. Tu viste que horas são, mas já não lembras, porque não prestas atenção. Porque que horas são mesmo? Tu olhaste para a tela para ver horas, quantas vezes já não aconteceu? Olhaste para a tela para ver horas, e 2 segundos depois ficas, que horas são? Tu voltas a ligar porque tu olhaste para aquilo, nem prestaste atenção nas horas. E está ali em ponto grande na tela de bloqueio. Portanto, isso tudo treina-se. É mesmo. É muito interessante a questão da comunicação que tu falaste. Lembrou-me uma vez, uma conversa que eu tive com uma amiga, estávamos a falar isso que tu disseste sobre os contextos, de tu aprenderes a adaptar o teu vocabulário em diferentes contextos. Isso faz-me lembrar as pessoas que falam 2 línguas, as pessoas que querem misturar português e inglês. Contra mim falo também, né? Porque eles têm esse mau hábito. Eu acho às vezes tão desnecessário. Quem acha isso mais desnecessário é a Ariana. Completamente. Mas porque é aquela questão, qual é o objetivo de... Se tu sabes que estás a falar... E o objetivo da comunicação é ser percebido, não é fazer com que as pessoas te entendam. Então, por que tu
não trabalhas lá este lado, vai fazer esse Exatamente. exercício mental de não misturar português com inglês, porque sabes que as pessoas não percebem inglês. Exatamente. Então fala só português, ou se não estás a falar português, traduz logo automaticamente. Exato. Faz qualquer coisa, arranja formas de mitigar isso, mas torna a tua comunicação fluida para que as pessoas percebam. As pessoas têm muito essa necessidade de comunicar só para ser visto, mais vezes o ego novamente, né? Isso também tem a ver com adaptar não só a questão da pessoa falar calão em ambientes que não deve falar calão, mas falar linguagem muito cuidada, digamos assim, Sim. em ambientes que tu podes usar uma linguagem super leve. O objetivo é comunicar e a pessoa perceber. Tem um vídeo, esqueci o nome da senhora, mas eu partilhei no Insta, que ela estava a falar que a palavra só por si não tem poder, a palavra é vazia. Quem dá significado à palavra, ou que dá significado à palavra, é o acordo de comunicação que foi feito entre o interlocutor e o locutor. Então, se existe um acordo de comunicação entre nós, convém que esse acordo faça sentido, se faça sentir. Então, tens que perceber que vais dizer alguma coisa que eu vou perceber mesmo. Por caso contrário, só estás a jogar palavras ao alto, estás só a falar e não é nada. E mais uma vez, depois voltamos à questão do ego, né? As pessoas só falam para serem ouvidas e para se ouvirem. Naquela é o mesmo. Soa bem, gostei. Isso é muito engraçado. A pessoa fica no gostei, eu ouvi, eu gostei. Esquecemos que a comunicação é para a pessoa que está a receber a informação. Porque na minha cabeça eu já sabia disso. Exatamente. Se eu vim falar contigo para compartilhar algo, eu já sabia da fofoca, eu já sabia da notícia. Eu estou a compartilhar contigo para tu saberes. Então, se eu não consigo filtrar o que eu estou a dizer, e ali vem novamente aquilo que estás a falar, percebe-se, por exemplo, o pessoal que estudou um bocadinho na diáspora, que foi um bocadinho numa viagem, não sei o que é, ficou com vocabulário baralhado. Ok, até ali estamos todos de acordo que realmente acontece, nem sempre é proposital. Tudo bem, mas agora, tu deixares de estar, deixas mesmo assim, eu fui lá na diáspora, sei lá, aprendi uma língua, e agora não consigo falar. Bum! Ficas assim, eu tenho que fazer o esforço de te entender você, porque você é... Porque és poliglota. Exato. E o doutor não pode traduzir a Não palavra. há necessidade. Visto que saiu sem querer, traduz logo. Não tens que ficar no... Percebes, né? Assim para a pessoa te falar, eu não falo inglês e tu... como é que se diz então em português? Fulano, não sei o que, como é que se fala? Para fora, pá. Fala, sei lá, para fora, para longe, pá. Isso é uma completa patetice. Vamos aqui começar a meter posturas, pá. Olha, mas porque fulano, como é que aquilo, quando estás a tentar... olha, para fora, pá. Eu falo com conhecimento de causa. As pessoas às vezes dizem, isso é porque tu não percebes, família. Eu falo 4 línguas, já aproveitando no trabalho. Está a entender? Mas nem por isso você vai conversar comigo e eu vou começar primeiro. Se eu falar inglês com alguém, é porque eu sei que essa pessoa vai perceber. Exatamente. Ou porque o nome da coisa é em inglês, por exemplo. Aí eu falo e tento traduzir. Porque há vezes que também não se consegue, porque o que tu tens na mente na outra língua, traduzindo, perde o sentido ou não é a mesma coisa. Então tu vais dizer, por exemplo, sei lá, Stranger Things é o nome da coisa, mas depois vais tentar, é uma coisa que tem monstros, vais tentar traduzir, mas tu falaste o nome principal em inglês ou na língua, porque assim não tem outra forma. Agora, tu não vais falar comigo e eu estou a falar contigo sabendo que tu não falas inglês ou sem ter pelo menos essa percepção. Vou te chutar. Ok, às vezes tu não tens como confirmar essa informação, mas se for uma conversa, e uma conversa tem que ser uma conversa normal, ou eu te pergunto, ou eu falo mesmo só na língua que eu sei que você vai me entender. Sim. Tá entendendo? Eu se falar espanhol com alguém, é porque eu sei que a pessoa fala espanhol, ou é uma coisa que todo mundo vai dar conta. Se eu estou a falar o quê? Estás a ver? É uma coisa que todo mundo... Por exemplo... Não sei, é uma palavra em inglês. Todo bien. Todo bien. Isso não é inglês, Gabriela. Desculpa, espanhol. Todo bien. Todo bien. A pessoa vai perceber o que eu estou a perguntar. Exato. A não ser que eu estou a mandar frases assim, que até quem não fala espanhol vai só pensar que eu falei com uma pronúncia diferente, mas eu falei português. Sim. Agora, se eu te falar novia, tu não vais perceber, vais pensar que é novo. Estou a falar namorada, noiva. Estás a ver? Se eu falar carreteira, isso é estrada. A pessoa não vai entender que carreteira é estrada. Pensei que tivesse falado modo do lixo. Estás a ver? Estás a perceber? Então, essas são coisas que a pessoa não pode começar. Sei lá, por exemplo, desayuno.
isso aqui é matar bicho. Quem é que vai entender que desafio é matar bicho? Mesmo a sério, yeah. Então você me fala, você está a conversar comigo, do nada porque, desayuno, já? Ou assim, porque mandaste tu, já? Yeah. Olha, para fora vocês todos, para fora, isso é muito estranho. Óbvio, não vamos aqui simular, porque, é muito difícil. Tá bem, nós percebemos que isso acontece, ninguém está a tirar pedra por acontecer. Mas tu não tentas fazer nada para mitigar a situação, é até deselegante. Já não é uma questão apenas de passar pelo ridículo, ou de implicarem contigo, ou de tu te mostrares. É deselegante tu não sabes filtrar a tua comunicação. É mesmo. É deselegante tu não sabes te posicionar. Sim. Estás a falar com o adulto, tem que mudar a tua linguagem. Você pode ser o do mais guetão possível. Yeah. Pode ser o mais reguila possível. Tens que saber moderar o teu linguajar. Yeah. Há pessoas, desculpa cortar, tu não vais me dizer que eu sou, já sou desse bairro, sou não sei o que, não faz isso. Já há cada vez mais pessoas que mostram que isso não é verdade. Há um artista que eu admiro do fundo do meu coração, o 12 Furos, também chamado de Cocaína Preta, ele é um dos rappers, um dos elementos dos Sekete. Tu já viste alguma entrevista dele, alguma parte dele, ele foi no Fly Podcast? Você vai pensar que não é ele que está a falar. Não conheço, mas não... Tu vais falar não é ele, eu duvido. Você vai falar eu duvido. Por quê? Você tem que saber se posicionar, minha irmã. Você pode não saber falar palavras caras ou bonitas, mas tens que saber filtrar. Dentro daquilo que é a linguagem que tu conheces, tu vais ver, ok, eu estou num meio em que o mais normal possível convém ser a minha forma de comunicar agora. Sim. Então, uma forma que ajuda muito a fazer isso, pensa antes de falar. Não fala por falar, tenta mesmo escolher, tipo criança, tenta escolher as palavras, fala devagar e vais conseguir ter um discurso limpo, um discurso claro. Sim. Porque a comunicação é para nos entendermos. Se tu estás a falar, não dá a te entender. Pode estar a falar 1000 palavras em português caro, não adianta. É deselegante. Mas sim, é a mesma coisa, o oposto. Tu estás a usar 1001 vocabulários com uma pessoa, num ambiente em que as pessoas não vão perceber. Eu comecei a ter choques de realidade quando eu comecei a ir para o segundo turrão para dar as aulas de inglês e para atividade. E eu via que lá, a tendência é tu chegares a falar, trataste por senhora, Dilson, não sei o quê. O responsável pela associação é Cota Dilson. E é assim, e chegas para as pessoas, não é armada em fina, é boa tarde, está tudo bem, estás bom, estás fixe. Tens que tentar fazer parte daquele ambiente, ou seja, ela está aquela flexibilidade que a pessoa tem que aprender a adotar para tu seres recebido no meio, né? Exato. Se tu tens que ser um pouco mais formal, ok, vamos adaptar o vocabulário. Quando não é necessário, não vem naquela, não consigo, não gosto dessas coisas. Puxa mesmo aquele lado, porque as pessoas têm de te perceber, tens que entender que eu estou a falar para ser percebido, é necessário comunicar com essa pessoa, então é descer dos saltos muitas vezes ou baixar o egozinho e falar mesmo terra a terra, como a pessoa sabe falar. Não é, não gosto de falar essa escala. Vais ter que falar, se a pessoa tem que te entender, agora vamos fazer como? Isso é factual. E falaste na forma como a pessoa te vai perceber. Isso vai além do que estás a dizer. Sim. Toda a tua postura vai traduzir o que estás a falar. É como se estivesses a me contar uma notícia de óbito a rir. No mínimo eu vou pensar que estás a brincar. Sim. Ou se estivesses a me contar uma notícia super boa, a chorar ou com a cara amarrada, vou pensar que estás a ser sarcástica. Porque toda a tua expressão facial, toda a tua postura vai refletir, é como estavas a dizer, descer dos saltos. Tu estás lá para dar aulas, estás a tentar falar de uma forma mais quente, mais não sei o que és. No entanto, a tua cara toda assim. Para já as roupas que tu usaste já são mais assim. Já te dão aquela impressão. Já te dão não sei o que és. Tu podes estar com a boca aberta a falar 1001 coisas. Tudo em ti vai refletir aquilo que é a mensagem que estás a tentar passar. E, novamente, o ponto que estamos sempre a tocar, isso exercita-se. Sim. Tu tens que, como ser humano, saber te adaptar aos meios. Podes não fazer parte daquele ambiente, mas também não precisas deixar nítido que tu não fazes parte desse ambiente. Sim. Tens que saber te enquadrar. Eu não sei falar calão. Tu não precisas para falar com alguém de... Ou melhor... Exato, até. Não precisas para falar com alguém de baixa renda, ou com alguém que não fala os mesmos termos que tu, ou com alguém que não fala o teu idioma, falar os termos mais sujos, ou falar aquele calão mesmo já que você vê, isso aqui parece que vai me assaltar. Não precisas. Tu não precisas ter que usar o é como, estás abichornado, não sei o que, aquelas palavras que vão ter. Até quem fala calão vai te perguntar, Se me está falando então que língua. Até quem fala calão vai te perguntar, mas está falando que é você? Estás a ver? Não precisas, só tens que aprender a saber desconstruir e moldar as tuas barreiras. Sim. Estás num sítio mais fino, ok, modera o teu tom de voz. Isso não é viver da aparência, isso é saber se posturar.
é Também saber não é se afinar, localizar. família. Nem Tinha é uma afinar. dica que eu gostava, que até hoje eu gosto muito, mas usou há uns anos, que é 2018, se calhar menos, 2016 mais ou menos, que era pega um mapa e se localiza. Pega o mapa? Tinha muito essa dica, que era tipo, oi, se localiza no mapa, usava assim, Já ouvi. se localiza no mapa. E eu até hoje gosto muito dessa expressão porque eu acho que reflete a necessidade de fazer parte de uma sociedade. Tens que pegar mesmo num mapa e saber, ok, eu estou aqui. Adota tipo um personagem novo. Isso não é viver da aparência, é saber se posturar, porque querendo ou não, cada uma das nossas interações sociais pega um lado nosso. É verdade. Nós não somos os mesmos para todos, por mais que nós sejamos, eu sou transparente, ok, mas tu não és a mesma pessoa para todos os teus meios. Sim. Tu não precisas estar a fingir realidades, não precisas estar, mas tu não és a mesma pessoa para todos os teus meios. Uma habilidade curiosa, já que é a título de curiosidade que eu tenho, é ser ambivertida. Eu sou extrovertida e sou introvertida. É mesmo, tipo, eu sou mesmo assim, eu tenho 2 sistemas. Para algumas pessoas vão dizer, não, essa aqui é a mais palhaça que eu já vi na vida. Outros vão dizer, nunca ouviram a minha voz. Há meios, muda. Olha, há meios que vão falar, é mentira, que tu fala. Algumas vezes quando descobrem que eu crio conteúdo, eu falo, duvido. Duvido, você! Por quê? Porque no meio em que nós temos comunicação, no meio em que nós estamos juntos, eu sou uma pessoa diferente. Sim. Não é que eu estou a fingir realidade, é que eu sei me controlar. E isso trabalha-se. Então tu tens que saber que, estando com esse amigo, por exemplo, eu tenho a liberdade de ser alguém mais emocional. Não é daquelas pessoas que me vão julgar, que me vão, tu também estás sempre a reclamar. Eu tenho essa liberdade. Então, com essa pessoa, eu vou ser mais emocional, mais carente. Para outros, eu sou o suporte. Então, eu não posso chegar lá e me contar dos meus problemas todos. Porque essa pessoa precisa do meu lado forte. Então, eu vou chegar para ele com o meu lado forte. Não é que eu estou a inventar um lado. Eu estou a dar o meu lado forte. Sim. As nossas interações exigem posturas diferentes. E nós temos que saber comportar-nos de acordo às interações e aos meios em que nós estamos. É completamente normal que tu tenhas filtros de comportamento. Sim. Não é que tu vais ser uma pessoa falsa ou 2 caras. As pessoas vão saber que eu falo. As pessoas vão saber que eu brinco. Mas aqui nós não estamos para brincar, nem estamos para falar à toa. Então eu vou mostrar o meu lado calado. Certo. Isso não é ser falso, isso é saber se posturar. É mesmo pegar no mapa e se localizar. Tem que saber se localizar, família. É mesmo. As pessoas não sabem. Depois as pessoas são... Foi muito interessante tocar na parte de não ser falso. Porque as pessoas... É muita narrativa da atualidade, né? Da tal geração Z. Que eu já sou assim, eu não posso me mudar. As pessoas têm que me gostar do jeito que eu sou. Mas... Como assim? Você não estás aí para estabelecer ligações profundas. Também tem essa parte, tens que entender que essas pessoas que estão ali só vão te ver nesse momento. É literalmente a primeira impressão. Sim. Não é suposto tu mostrar já outros lados que só vê quem é íntimo. Não é suposto. É suposto tu causar mesmo boa impressão, né? Exato. Então, dentro daquilo que tu és, vê aí como é que tu consegues causar boa impressão. É verdade. E todos nós temos essa capacidade. Não é só de alguém que fala super bem. Nós vemos uma palestrante, vemos uma Leila Lopes. Ela mesmo já tem coisa para ser mícia. Ela mesmo é bem elegante. Ela também treinou. Esses sofrem bué, ficam andando de salto todo dia, dormem de salto para ver se conseguem equilibrar a postura. Treina-se. Todos nós temos capacidade de parecer mais intelectuais, assim como de parecer menos intelectuais. Todos nós temos essa capacidade de mudar. Isso é próprio do ser humano. O ser humano adapta-se. Não é à toa que uma criança que nasce em um meio super elegante, não sei o que, tiras daquele meio, levas para uma zona um bocadinho mais humilde e cresce lá, vai crescer uma pessoa diferente. Os filtros dela vão mudar. Não é à toa que tu pegas em uma criança que nasceu em um meio mais humilde, levas para a elite, só queres a vida boa. A vida toda, o ser humano, toda a sua existência consegue se adaptar. Então todos nós temos sim essa capacidade de parecer mais inteligentes, de não sei. Há meios em que tu tens que deixar essa postura registrada, nem todo meio para te verem de palhaço. Isso depois faz o quê? Faz com que as pessoas tenham respeito por ti. É verdade. Faz com que as pessoas tenham a imagem que elas precisam de ti para aquela coisa. Tu não podes querer, em uma feira de emprego, parecer o mais descolado e que organiza boi de evento, mas a putada disso aqui, estamos aonde?
Estás a ver? Estamos a falar de uma feira de emprego, você vai ter que pegar a tua roupa um pouco mais engomada. Nem que for só estás aí cumprimentar os empregadores, mas eles têm que olhar para ti, pá, aquele rapaz, não sei o que é. Até quem te conhece de verdade fala, por isso é que às vezes tem esse choque de realidade. Entre as pessoas que nos conheceram em um determinado ambiente e quem nos conhece de verdade, a pessoa que nos conheceu em um ambiente chega, o fulano até bem calmo, não sei o que eu falei, esse mesmo! Por quê? Porque você sabe de uns podres que ele não tem que saber. É verdade. É completamente normal tu teres acesso à informação. Que ele não, a informação que ele tem que... É mesmo só essa. Que ele é super sério. Acabou. Ele só tem que te conhecer mesmo como uma moça que sabe ter postura, que não sei... Acabou. Ele não tem que saber a coisa que a tua besta sabe, que em casa sabem, que na tua família... Não tem que. Temos que saber, sim, ter essa questão de postura. Isso faz parte da nossa personalidade. Não é ser falso, não é estar a viver da aparência, não é construir uma nova personagem, mostrar aquilo que tu não és. Não. Isso faz parte de quem tu és, sim. Só tens que saber usar as tuas facetas. É mesmo. Nada. Uma coisa muito interessante que tu falaste são as pessoas que nos conhecem. As pessoas ao nosso redor às vezes dificultam tanto esse nosso processo de adaptação, principalmente pessoas que nos conhecem internamente ou pessoas que já nos conhecem há muito tempo, desde a infância. Nos condicionam tanto a nível de crescimento, ou só de ter essa flexibilidade, né, dos meios, porque tu muitas vezes queres adotar um comportamento, imagina que estás mais sério, queres adotar um certo vocabulário e tudo isso, e vê alguém que te conhece de outros jovens e fala, se comporta lá. E aí você fica lá, mas é que tu armado em fino, ok? Você fica, mas como assim o ambiente exige que eu seja assim? Então isso às vezes é muito chato, tanto para nós como para as pessoas. Por isso é que há pessoas que afastam-se, né? Sim. Nós muitas vezes não entendemos o porquê. O fulano já não dá confiança, mudou. Não, é porque ele viu que ao pé de ti ele não consegue ter essa flexibilidade, ou se calhar atingir aquela versão que ele almeja. Porque tu, de certo modo, com as tuas crenças, é que está a ideia de nós não permitirmos que a pessoa cresça na nossa cabeça. Sim. Nós não queremos que a pessoa, não deixamos a pessoa mudar. E nós, sem nos apercebermos, vamos estar a tornar o ambiente propício para que a pessoa realmente não evolua, não cresça, porque tu vais lhe tratar de acordo com o eu dele antigo. Exato. E isso vai estimular o eu dele antigo. E a pessoa não vai crescer. E até aquela ideia, tu não consegues crescer em certos meios por causa disso. E também aquela frase de eu não gosto de quem eu sou quando eu estou contigo. Exatamente. Não gosto do que tu me tornas. Exato. Porque quando eu estou contigo eu preciso de ser alguém que se calhar eu era, mas agora eu já não quero. Ou então eu não sou e eu estou a construir esse personagem. Quantas vezes nós notamos que por conta de novas interações estamos a nos tornar alguém diferente. Nós ficamos, eu não fazia isso, eu não falava assim. Por quê? Porque é o teu novo meio e isso é uma moeda, tem dois lados. Tu podes até te tornar alguém melhor ou que realmente vai de acordo ao que tu queres, ou como pode estar a piorar um bocadinho de intelecto que tu estavas a construir. Sim. E como disseste muito bem, as pessoas que nos conhecem há muito tempo muitas vezes atrapalham esse sistema porque vão sempre puxar o teu lado com o que elas estão habituadas. Assustas a um bocadinho lidar com um lado teu que elas não sabem como gerir. Eles não sabem como é que tu surtas. Eles não sabem como é que tu agora no novo vives. Então o que ele faz? Ele puxa sempre o lado que ele já conhece. Sim, que é o terreno seguro. Estás a ver? Eles puxam o teu lado seguro. Há pessoas que, por exemplo, nunca te viram triste. Ele faz parte do meio, por exemplo, é teu amigo de festas. Só estás sempre ali no apupu, a rir, a não sei o que, a não sei o que. Quando depara-se com o teu lado triste, não sabe lidar. Sim. É o mecanismo dele de defesa para ele próprio. Ele vai puxando o lado teu que ele conhece, porque ele consegue contornar, ele consegue, quando estás a rir, ele também ri, quando estás a não sei o que, tá não sei o que. Agora, quando tu mudas e tentas construir um novo caráter, das duas uma, e eu começo a ser um bocadinho mais apologista novamente da questão do poder pessoal, né? Ou tu privas aquele teu meio dessa tua nova versão, por exemplo, os teus amigos do bairro, viviam no bairro tal, mudaste-te, aquela pessoa que tu eras no bairro tal ainda existe. Mas é quando estás lá no bairro tal. Sim. Às vezes uma forma também de evitar esse choque de interações ou essa quebra nas relações que nós já temos é separar. Eu estou realmente a construir uma nova pessoa, mas eu vou construir e mostrar essa pessoa para os novos. Sim. Os antigos vão continuar a ter o meu lado antigo quando eu for lá visitar, quando eu for lá dormir. Eu vou ter aquele meu lado antigo. Mas o lado novo fica para as novas relações e a minha nova vida tem esse lado. Ou tu, se não quiseres estar a trocar de discos, afastas
as pessoas que não acompanham essa tua nova dinâmica. Porque uma coisa que também é importante que percebamos é que ciclos encerram-se e relações às vezes deixam de ser necessárias. Não que vá ter algum tipo de problema, deixamos de falar porque teve algum pânico, mas pura e simplesmente não faz mais sentido para mim. Percebes? Quantas e quantas vezes nós deparamos-nos com amizades que hoje em dia eu nem percebo mais porque eu ainda falo com essa pessoa. Porque eu não me revejo mais em nada. Já fomos grandes amizades, grandes amigas ou grandes amigos, compartilhamos momentos incríveis, mas hoje em dia eu paro tipo, não faz parte de mim e não me identifico para nada. Só quem honra daquilo que nós já tivemos, continuamos a arrastar. É completamente normal, por exemplo, eu deixar de falar com essa pessoa. Não que tenhamos um problema, mas se nos vimos na rua, fulana, tá fixe? Ei, tô bem, não sei o que, como, estás bem? Atualizamos do que aconteceu recentemente e acabou. Não precisamos de arrastar meios, nós precisamos entender, eu preciso de entender que as amizades às vezes são muito por momentos e por capacidade de acompanhar a dinâmica. Sim. Há amizades que nós temos desde crianças, mas mantém-se por quê? Porque conseguem acompanhar a dinâmica da nossa evolução. Ele próprio também está a evoluir, então consegue, tipo, estamos no mesmo ritmo. Ele também começou um novo trabalho, eu também comecei um novo trabalho, ele tirou a carta, também tirei a carta. Ou então ele manteve, eu também entendi, nós demos bem, eu estou solteira, mas estamos todos bem. Há outros que isso faz confusão. Sim. Não dá, porque estamos no mesmo meio, tu já mudaste de país, as conversas não casam, porque o que tu queres saber agora não é o que eu quero saber. Estás a ver? Tu começaste a namorar, ainda estou solteiro. Já não casa porque não conseguimos sair sem eu falar, olha aquele moço. E já não faz parte dos teus interesses. Tu já tens o teu moço. Estás a ver? Não conseguimos acompanhar a mesma dinâmica. Então é completamente normal que nós afastemos porque não faz parte mais de quem nós somos. Então, das duas, uma. Eu acho que nesses casos, ou tu vais ter a nova personagem realmente, mas usas com a tua nova vida e a antiga fica com a antiga, ou tu vais afastando. Pelo menos aquelas que são outliers, que é uma linguagem que se usa em estatística, que são os erros que estão muito afastados das coisas normais. Se tu tens um conjunto de números, 1, 2, 3, 4, 5, e de nada aparece um 20, isso é um outlier, está muito fora. E pronto, podes deixar as pessoas que estão assim nas bordas, mas com quem tu vês, ainda tem futuro essa relação, de alguma forma ainda me sinto confortável, ou vais tirando. É completamente normal. Assim como tu vais tirar essa pessoa da tua vida, ele também vai ter outra pessoa. A vida vai sendo, o ciclo de relacionamentos vai sendo, parece o ciclo da água. Por um momento está aqui, estamos a falar, quando acabar, ele vai para a vida dele, eu também vou para a minha vida, ele vai conhecer novas pessoas que fazem mais parte daquilo que são os interesses no presente. Eu também vou conhecer novas pessoas que fazem parte daquilo que são os meus interesses no presente. Temos que ter essa maturidade de perceber que está absolutamente tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Está mesmo. Portanto, aí. Sabiam que eu e a Cauíla somos amigas desde o 5º ano, desde a 5ª classe? É mesmo, família. Feliz ou infelizmente. Mas é feliz ou infelizmente. Mas é muito isso. Quer dizer, e também lá também tem um pouco a questão de escolha, né? Acho que acaba por ser tudo escolha. Se tu escolheres te adaptar, tu vais sempre fazer um esforço. É tudo uma moeda dos lados. Sim. Porque lá está, porque eu também passei pela mesma coisa. Acho que a Ariana estamos sempre a ver essa dinâmica. A uma está aqui, a outra está lá. Logo quando eu me mudei para aqui, para Lisboa, ela ficou lá, acho que foram uns 2 anos. Eu lembro que teve uma fase que por acaso nos afastamos, ficámos muito distantes. Mas eu já nem lembro, isso é algo que me passa assim muito superficialmente. Mas eu nem lembro, ela até que me fala que nós ficamos uns 6 meses ou que sem falar, ou quase um ano. Mas foi muito tempo. Mas por acaso nada mudou, depois voltamos a falar e acho que é aquela coisa, fomos nos adaptando. Cada uma foi entendendo que a vida de uma mudou aqui, a vida da outra mudou aqui. Mas ela ainda é Ariana. E a questão de respeitar ela como pessoa e aceitar que ela vai mudar e pode mudar, ela está a lidar com outras pessoas, isso pode mudar a perspectiva dela de vida, as ideologias dela, mas ela não vai deixar de ser a minha Ariana, eu não vou deixar de ser a Neugisa dela. E eu tenho de lhe permitir fazer isso, né? Tenho de lhe permitir crescer e ter o meu dela e não se sentir culpada, essencialmente, por mudar qualquer coisa. Então, acho que eu devo estar aberta a receber qualquer versão, qualquer... Sei lá, parecer aqui do nada narcisista. Mas sim, acho que eu também tenho que estar aberta a receber qualquer versão que ela for me
Mas me ofereceu qualquer versão que ela decidir adotar, porque, né? Ela é a pessoa que eu escolhi para ser minha amiga, uma das pessoas que eu escolhi para ser minhas amigas, os tios adotados dos meus filhos. Então, então pronto, é isso. Você tem essa expressão que eu muito indecifrável, Camila, eu não entendo. Não entendo. A Camila tem uma cara, ela te olha, fecha os olhos e ri sem mostrar os dentes. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Eu não sei. São aqueles velhinhos asiáticos. Juro! É que parece mesmo daqueles bonecos. Eu sou aqueles velhinhos asiáticos. Nada. Então é isso que eu quero dizer. O mesmo que perceberes, se conseguires um dia decifrar um deles, vais conseguir decifrar. Mas sim, mas você tem só para tuas amizades, acho que é só sobre deixar a pessoa ser ela. É isso. E aí, Cariana, contigo, não sei, meus amigos. Vocês sejam só. Depois eu vou vigiar. Por exemplo, a Ariana diz que eu estou a ficar hippie. Isso não faz sentido nenhum. Por acaso faz. Mas eu não estou a ficar hippie. Sabes, uma das inabilidades que o ser humano ainda tem, apesar de toda a conjuntura de habilidades incríveis, é essa de conseguir se observar realmente. O ser humano não consegue ter essa noção própria. Sim, olhar para si mesmo. Nós dependemos muito daquilo que os outros nos falam, em termos de saber como é que nós somos. Portanto, se calhar tu estás a ficar hippie realmente e tu não estás a perceber. Mas isso também tem a ver com o que ela considera ser hippie, né? Qual é o conceito que ela tem de uma pessoa hippie. Também. Mas sim, e também tem a ver com o conceito que eu tenho de hippie, né? Mas sim. Mas é isso. Ela, por exemplo, ela me disse, se você ficar hippie, infelizmente eu não vou deixar de ser tua amiga. Mas se eu te conhecesse hippie, eu nunca seria tua amiga. Nada contra os hippies. Aí tá. É também essa coisa de às vezes arrastares, porque pronto, antes dela ser assim eu já estava aqui, então Você vamos já só giria. em nome daquilo que nós tínhamos antes dessa tua nova versão. Quando dá para adaptar, adaptas. Sim. Quando não dá, a tua nova versão não vai de acordo, paciência. Exato. Mas é aquela coisa até que ponto é que isso é mau, né? Porque eu acho que um grande problema da nossa geração, é uma conversa que eu tenho tido muito com a Ariana, principalmente com nós mulheres, nós não valorizamos nem um pouco as nossas amizades femininas. Os homens são tão fiéis uns aos outros e as mulheres não. Aparece a primeira dificuldade, o primeiro atritozinho, também não quero mais saber. E deixas a moça aí, acabou a amizade, não tens aquele esforço, tu não lutas, não pensas no laço que já foi criado, nas vossas histórias, no que vocês podiam ter sido. Como amigas só, não existe esse esforço para preservar a amizade entre nós mulheres. Não querendo adotar uma política que defende géneros, mas eu acho que isso é próprio do género feminino, não só com outras mulheres. Por norma, é curioso, mas as mulheres até esforçam-se bem para conseguir manter os seus relacionamentos com outros homens. Com os homens, sim. Mas, ainda assim, eu sinto que dentro do relacionamento entre um homem e uma mulher, e aqui não quero só dar brecha para a política, quem tiver a humilde opinião, vão guardar mesmo para vocês. Outro quero falar, não vão falar coisa nenhuma, é minha opinião. Aqui é tudo coisa, isso aqui não é democrático, não. Então, eu acho que, mesmo sendo bem sincera entre relacionamento homem entre a mulher esforça-se muito mais quando está no relacionamento com o homem, mas mesmo entre esses dois homens esforça-se mais para manter. A mulher é muito de mínima coisa aconteceu, meu irmão, minha mulher é muito armada e estressada, mínima coisa já é motivo. E isso reflete-se também nas relações de mulheres com outras mulheres. Se tu reparares, por norma, não sei, né? Se calhar as pessoas que você está a se relacionar são muito tóxicas. Mínima coisa vos mandam arrumar as coisas para ir embora. Mas eu acho que os homens esforçam-se mais para manter. Os homens são mais de fazer manutenção da relação. Os homens tentam mais te manter ali. E a mulher, como não tem muito isso de eu é que vou... A mulher tem muito isso de você me precisa, você que me precisa. Eu sinto que as mulheres têm muito de você que me precisa. Então, mesmo com outras mulheres, tendem a... Ela é malandra, se ela me pedir desculpa, eu não vou pedir. Estás a ver? Sim. Se ela não... sei lá, por exemplo, estamos aqui a falar de mulheres que mudam, tu não vais atrás dela. Fica tipo, essa também, vai só na vida dela. Fica tipo, não estamos a falar de alguém.
que se calhar tu é que és a pessoa que estava a faltar para ela voltar a entrar nos eixos. Sim. Quantas e quantas mulheres aconteceu de uma engravidar, a outra ela abandona? Mas sério, Entre perdem as mulheres, amigas. uma engravidou, se afasta. Uma está a passar, por exemplo, problema, sei lá, está a passar por dificuldade, começou a fazer vídeo, entrou no game, se afastam. Quantas mulheres já tentaram chamar a outra? Acontece, eu sei que em muitas amizades é aquela irmandade, mas às vezes as mulheres têm muito mais isso de soltar a mão fácil, eu não sei. Sim. Mas eu, em termos de... Imagina, com relação às mulheres, eu consigo ver de onde é que isso vem, né? Olhando na perspectiva, falando de uma forma mais estrutural, da questão do patriarcado e tudo isso, a tal rivalidade feminina que as mulheres foram projetadas para estar agora desculpem, para estar a seeking, para procurar, não é procurar, para estar a, whatever, seeking mesmo sou. Por favor, entendam. Adoentadas com, intoxicadas com. Não, assim, para viver assim numa busca, para almejarem, é mais nesse sentido, a atenção masculina. E quando tem uma outra mulher no meio, uma outra entidade feminina, né, uma possível competição. Sim, uma possível competição. Possível não, é definitivamente uma competição, porque ela também está aí parte do princípio para ter a atenção desse homem. Então, a rivalidade feminina começa daí. É porque estávamos a falar da questão de é muito mais fácil os sexos opostos, por causa da predisposição sexual, darem-se bem. Enquanto que as mulheres, como já têm essa... Nós, só porque sim, na sociedade, você, porque és uma mulher que existes, tu já és uma rival para mim, porque você é mais uma que pode me roubar a atenção de qualquer outro homem que eu ainda não conheço também. Mas vais te roubar aquela atenção dele. Então, eu acho que vem um pouco disso. Então, daí também vem um pouco das mulheres terem muito essa coisa de querer andar com moças feias. Eu quero ser a minha bonita do meu grupo, porque ela é a que mais chama a atenção, né? Mas acho que dos homens... Eu sinceramente acho que dos homens é mais preguiça. A questão deles... Eu não vejo muitos homens a quererem fazer tanto manutenção do relacionamento, mas acho que é mais preguiça. O homem é muito assim, ele rege muito por preservação de energia, algo assim do gênero. Ele não quer gastar energia, não quer se estressar, então você só fica aí. Por isso é que dizem que o homem não deixa a relação, abandona, né? Então ele, lá está, ele não vai te mandar acabar, mas também não vai te fazer feliz, não vai fazer a relação andar como deve ser, vai só deixar estar. Enquanto que nós é que somos mais laus e tudo isso. Então eu acho que nós ainda nos esforçamos mais para estar no relacionamento que os homens. Mas isso só se for com o sexo oposto conosco. Até, olha, se não tiver a falar contigo, melhor uma mulher menos na minha vida, menos competição. Se calhar isso são opiniões muito formadas com base nas experiências pessoais de cada um. Sim. Então torna-se um bocadinho aquela questão de não tem um certo, não tem um errado. Porque tu vais falar muito com base na tua experiência. Se tu tiveres tido relacionamentos em que isso aconteceu com mulheres, vais defender esse lado. Se tiveres tido relacionamentos em que isso aconteceu com homens, vais defender esse lado. Então, acaba por ficar um bocadinho naquele yin yang. Ninguém é o bonito, ninguém é o melhor, nenhum é o errado, nenhum é o certo. São dois lados e duas perspectivas diferentes com base em experiências. É mesmo. Yeah. Sim. Mas é isto. E tá. Tal como eu vi, não sei aonde também, temos programa. Temos quê? Temos programa. Programa de quê? Você já deve ter batido mais 2 horas, não? Uma só. E vão ouvir tudo, porque eu não vou fazer parte 1. Quer dizer, parte 1, parte 2, agora se fala. E sim, porque também fiquei um mês sem postar, acho que vocês merecem um episódiozinho de 1 hora. Pena que se postares agora, nem tu vais conseguir porque tu não tens net, nem eles vão conseguir ouvir porque eles também não têm net. Então, mas seria interessante postares agora nesse período que as pessoas estão obrigatoriamente sem nada para fazer. Yeah. E isso, ainda que não fossem achar interessante, seria fixe postares porque... Pronto, motivos óbvios. Mas infelizmente não dá, vou só fazer... Olha, vou editar isso bem rápido agora, logo que tiver internet. Bom! Porque agora os memes vão ser todos sobre isso. A internet vai estar toda em volta disso. Aproveitas o hype. Timing, minha irmã. Aqui é todo business. Juro. Estamos no mundo capitalista. Aproveita já o hype da coisa. Pum! Um episódio novo sobre. Pam, 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 pam. Mas é pam, pam, pam. Mas sim, família. Esse foi mais um que aconteceu para vocês. Mais uma conversa aqui aleatória no meio do apagão. Ainda não temos luz. Desde que começamos até quando terminamos. Mas sim, é isto. Beijinhos, família. Cafacau, alguma consideração final? Olha, que dessa aí vida é. É lá juízo, pá.
Comecem a se responsabilizar pelas vossas ações e vossas incompetências. Digo incompetências mesmo no sentido de não saber fazer algo. Exato. Vocês são responsáveis por não saber fazer. Tem muito conteúdo na internet hoje que te ajuda a tudo e mais alguma coisa. Você não sabe fazer, és incompetente. Não estou a dizer incompetente como já falei, né, nisso do sentido, na vertente errada da palavra, mas incompetente mesmo de não sei. Você não sabe uma coisa, é incompetente. Porque você não é competente naquilo. Yeah. Então comecem a se responsabilizar pelas vossas incompetências. Deixem aqui de procurar culpados externos e de querer diminuir o fato do outro ter competências nisso que você não tem. Sim. Não sabe, cuida mais da tua vida, pá. E sejam funcionários, meus funcionários Adulto contra mim. funcional, adulto que não sabe ser adulto, é pá. Olha, afora, pá. Exato, vamos almejar ser funcionais. Mas e por isso é que foi com quem é que eu foi a Ariana, que ela fez uma lista de coisas que tem que saber fazer. Adulto até tem que ser morrer. funcional, adulto tem que ser funcional. Yeah. Cheio. Até você tem que aprender a fazer fogo. Mas isso parece que tem que aprender a fazer fogo. Coisas básicas. O ser humano tem que ser humano, tá vendo? Ser Exato, humano. tem que pelo menos conseguir sobreviver. Mas você não sabe ser humano também, embora a parte do chat GPT. Estamos aqui a perder tempo. Yeah, um humanoide. Tá sabendo? Estamos aí, pá, olha, Aníbal. Aníbal! Sorry down. Ai. Nada. Epa, tchau, suja família. Beijos.